Feminicídio, a lei que modificou o Código Penal e ampliou a punição nos casos de homicídios relacionados à violência doméstica, foi tema de uma entrevista com a juíza coordenadora da mulher, a doutora Isabela Sampaio. Acompanhe. A gente teve muitos avanços, né? Depois da edição da Lei Maria da Penha, dos debates que se iniciaram após, né, a promulgação dessa lei, de toda a construção de políticas públicas, de políticas judiciárias voltadas à efetividade dessa lei, né? Então houve sim uma melhora neste quadro, mas infelizmente há ainda, né, um grande, eu não posso lhe dizer em números, né, mas há ainda com certeza um grande universo de mulheres que se mantém em silêncio, né? E as causas são as mais diversas, né? Não é um fenômeno simples, é multifatorial, né? Vai desde vergonha, né, a medo, a descrença mesmo no aparelho repressor, no aparelho protetivo do Estado, até outras causas de raízes mais profundas, né? Por exemplo, a própria culpabilização da vítima, né? Porque nós mulheres fomos, na verdade, treinadas, educadas com a ideia de que somos responsáveis pelo sucesso, né, da relação familiar. Então, admitir, através do rompimento do silêncio, que existe uma situação de violência, para muitas mulheres é como admitir o próprio fracasso nessa, né, tarefa que nos foi conferida já desde a época, né, das cavernas, né? A gente tem esse papel muito enraizado na nossa memória cultural. Então, romper esta barreira é uma coisa muito difícil, né, para nós mulheres, e isso não se trata apenas de um fenômeno para classes menos favorecidas ou com menos acesso à educação, né? Existem diversas mulheres que sofrem durante muitos anos violência psicológica e que passam então a tomar alguma atitude depois que a violência já chega num nível que fica não mais administrável, né? Há também uma situação que a gente presencia muito no dia a dia forense, né, de mulheres que acionam o sistema de justiça e depois de acionado o sistema de justiça decidem desistir daquela proteção, né, porque perdoam, né, porque acalentam, acatam a agressão, né, a violência. É inegável, né, que a simples previsão de uma conduta como crime, ou no caso do feminicídio, a especialização dessa conduta, né, como uma categoria diferenciada de crime, é insuficiente para a gente combater, né, um fenômeno que é multifatorial, que é fático, né? Mas, inclusive, essa é uma das principais críticas à lei do feminicídio, né? Mas eu acredito, e a grande maioria, né, das pessoas que trabalham com o tema da violência de gênero acredita, que a previsão destacada desta conduta em relação ao universo dos homicídios, né, tratar de forma diferente, etiquetar de forma diferente os homicídios praticados contra mulher em razão do sexo feminino, dará ferramentas para se trabalhar com essa problemática, né? Haverá uma maior concentração, né, dos dados estatísticos, possibilitará também a padronização dos procedimentos judiciais, também das técnicas de investigação e permitirá, na minha opinião também, claro que isso é um processo, é um contínuo, não é algo que nasce da noite para o dia, permitirá também um maior debate sobre esse tema que levará, creio eu, a paulatinamente haver o reconhecimento pelo Tribunal do Júri, né, que no caso é composto pela sociedade,
dessa situação de que uma violência contra o comportamento feminino não é culpa do feminino, né? E sim uma doença, uma causa que precisa ser combatida, que precisa efetivamente ser tratada como algo, como uma conduta grave, precisa ser extirpada do ordenamento jurídico através de uma etiqueta de gravidade, que no caso é a previsão como homicídio qualificado, né? A nova lei, ela não criou nenhuma figura jurídica diferente da que existia. Apenas, como eu disse, etiquetou aquelas condutas de homicídio contra mulher em razão da condição do sexo feminino, transformando essas condutas em homicídio qualificado. Não que elas não fossem, né? Mas haveria aí uma dificuldade em se enquadrar como um homicídio por motivo torpe, um homicídio por motivo fútil, né? Não havia, então, um debate específico sobre aquela conduta ser violadora de ser um feminicídio, né? Ser uma violência de gênero. Então, hoje, é homicídio qualificado e, sendo homicídio qualificado, vai para a regra geral, que é a pena de 12 a 30 anos, né, com a possibilidade de aumento em algumas situações específicas, né? É possível aumentar, né, em casos, por exemplo, de gestantes, né, em casos de 1/3 até a metade o aumento. Em casos de gestante, em casos dos 3 homicídios cometidos contra mulheres nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, né, no caso também de pessoa menor de 14 anos, pessoa maior de 60 anos, pessoa deficiente, né, que já é um ângulo da lei de proteção a essas pessoas que estão em maior ainda condição de vulnerabilidade, né, além da condição feminina, tem uma condição de vulnerabilidade mais exacerbada. E também quando esse crime é praticado na presença de dependentes, né, entendendo, contextualizando que a violência contra a mulher não atinge só a mulher, atinge todo o núcleo familiar. Só a previsão disso, não, mas vai facilitar o debate, vai facilitar a reunião de dados, né? E a forma como irão ser traçadas as políticas públicas e as políticas judiciárias. Ou seja, vai tirar debaixo do tapete aquela coisa que todo mundo sabe que existe. Todo mundo sabe que mulheres morrem simplesmente por serem mulheres, né? Que era uma coisa que ficava misturada no meio dos homicídios comuns e, por conta disso, não tinha o tratamento adequado. Veja que o feminicídio, a previsão dessa conduta como feminicídio, como uma conduta destacada, é uma tendência em diversos países, né? Na América Latina nós temos já 12, parece, países que estabeleceram essa tipificação diferenciada, né? Então é um avanço. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país, em qualquer sistema de enfrentamento de vulnerabilidades, de desigualdades, né? A Constituição estabelece essa diferenciação, né, do tratamento, na verdade, para afirmar a igualdade, né, das pessoas, para se alcançar a isonomia, mas a gente tem uma carta política muito extensa, temos também leis muito efetivas, premiadas até, como a Lei Maria da Penha, né, que é considerada uma das melhores do mundo, mas não temos ainda os instrumentos de efetivação, né, de, na verdade, tirar aquilo do papel, né, como a gente diz. No caso da mulher, a gente tem uma extensa rede de atendimento prevista, né, pela política nacional, e apenas as grandes capitais têm essa rede, né? Pelo menos na maioria, a realidade da grande maioria dos estados é essa, né? No caso de Sergipe, por exemplo, equipamentos que são essenciais à rede de enfrentamento, por exemplo, casa-abrigo, né? Que é previsto especificamente na Lei Maria da Penha
como equipamento de proteção, né, à mulher. Casa-abrigo no estado de Sergipe a gente só tem uma, né, e na verdade não é um equipamento regional, é um equipamento municipal que só atende as mulheres vítimas de violência do município de Aracaju. A gente tem a atenção especial da mulher deve ser realizada pelo CREAS, né, pela política de atendimento de ação social da mulher. Alguns se transformaram em CREANS, que é justamente para dar mais ênfase a essa CREANS, que é a atenção especializada voltada para a mulher, para dar mais ênfase a essa política. Mas o fato é que existem esses prédios, em alguns casos, mas esses prédios não são efetivos, são, né, prédios que não têm programas efetivos para fazer a inclusão da mulher, né, o empoderamento da mulher para romper o ciclo da violência, né, que passa por podem ser utilizados diversos meios para fazer esse empoderamento, mas o fato é que não existem programas efetivos, mesmo nesses equipamentos que já estão instalados, né? Em Sergipe nós só temos delegacias especializadas em poucos municípios, né, que é uma coisa que efetivamente faz diferença. A gente consegue ver no desenho do estado aquelas cidades que têm a delegacia especializada, como isso melhora, né, o atendimento da mulher em relação à questão da violência. O tratamento especializado é fundamental, mas a gente não tem, por exemplo, na realidade de Sergipe, em todos os estados, em todos os municípios, só nas grandes cidades, né? É isso, efetivamente ainda há um caminho muito longo a se percorrer para que haja a coincidência entre o que está previsto e o que efetivamente existe funcionando e de forma eficiente para o combate à violência doméstica contra a mulher. A cultura machista é algo que é realmente enraizado na nossa sociedade. Existe uma relação, na verdade, de posse e propriedade do masculino em relação ao feminino, que sujeita o feminino ao masculino. Então, quando a mulher sai desta relação de poder por qualquer decisão que fuja desse estereótipo de mulher perfeita, né, há talvez não uma decisão consciente, mas é uma decisão aprendida, natural, naturalizada, né, dos homens e até das próprias mulheres, e entender que aquele comportamento possa ser o motivador da violência, né? Aquele comportamento seria o legitimador da violência. E isso se dá somente porque o homem acha que é o dono da mulher, né? É uma relação de posse. Se você é dono, você não pode ser dono de pessoa, né? Você pode ser dono de objeto, né? Ninguém pode se assenhorar de um ser humano. Então, se ainda existe essa relação, é porque, infelizmente, se crê que a mulher é um objeto, é algo que a gente precisa vencer ainda. Por hoje é só. Fique com as imagens da semana no Judiciário de Sergipe.